Vamos lá, pessoal, aula 3, vamos falar aqui sobre plataformas e formatos de conteúdo, tá? Hoje, o mundo da digital, ela tem diversas plataformas, diversos tipos de locais que eu posso compartilhar informação e estar presente, né? Participando ali de grupos de comunicação, fazendo novas conexões. Então, hoje a gente tem redes sociais, nós temos blogs, nós temos aplicativos, sites, podcasts, enfim, a gente tem diversas formas da gente levar essa informação aí para as pessoas, né? Tanto como pessoal, como também como empresarial, através de levar ou ser a voz até de empresas. Então, eu ser porta-voz, defensor de alguma determinada bandeira, enfim. Mas cada plataforma ela tem um público, né? E ela tem uma forma, um formato de eu colocar essas informações lá. Por exemplo, eu tenho o TikTok. O TikTok ela tem uma linguagem de vídeos rápidos, né? Que ali geralmente é até 15 segundos. Porém, eu tenho outro formato ali, eu tenho no YouTube. O YouTube ele tende a ter, apesar de ter os shorts também, né, essas plataformas elas vão meio que copiando o que vai dar certo, vai dando certo em uma, elas vão copiando algumas ferramentas uma da outra para tentar ser um centro único de utilização. Mas a gente tem ali, por exemplo, o YouTube. A principal função do YouTube são vídeos na horizontal e não na vertical. São vídeos que têm geralmente uma duração maior. Então, para cada segmento, para cada plataforma, eu tenho uma linguagem, uma forma de colocar essas informações diferentes, tá certo? E nem sempre o que funciona em um, funciona em outro. Então, a gente tem ali o Instagram e o TikTok, que são bem semelhantes, né, na geração de conteúdo, mas nem sempre o conteúdo que eu coloco em um é sucesso em outro. Então, a gente tem alguns perfis de pessoas que são famosos, os ditos influencers digitais. Às vezes eu tenho numa plataforma 2 milhões de seguidores e na outra eu tenho ali 20 mil seguidores. Não necessariamente a linguagem que eu utilizo em uma, eu utilizo em outra. Tá? Eu tenho Instagram com 14 milhões de seguidores e eu tenho no YouTube uma conta dessa mesma pessoa com 100 mil seguidores. Entendeu? Então, são linguagens diferentes. Então, quando a gente fala ali de texto, né, eu quero falar um pouquinho que as palavras importam. Isso que é isso. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma das formas que eu posso utilizar para me comunicar. A primeira delas é o texto. Então, a criação de um bom texto, de um roteiro, de uma linha de raciocínio bem escrita, ela é importante, né? Da forma que eu faço uma descrição de um vídeo meu, da forma que eu coloco a minha opinião em um determinado review, a forma que eu me posiciono e escrevo sobre determinado ponto e assunto, né? A forma que eu coloco ali o meu currículo, o texto, ele é fundamental, ele é a base de tudo, na verdade. Então, antes de eu ter um bom vídeo, eu tenho que escrever um bom roteiro, eu tenho que ter um texto muito bem escrito, né? Então, Alisson, quando é que eu uso o texto? Quando é que eu posso utilizar o texto? A gente, geralmente, eu coloquei aqui, né? A gente usa para explicar ideias, contar histórias ou ensinar algo. Aqui eu estou transmitindo a informação através de vídeo. Só que antes, ó, fiz o textinho e está aqui o roteiro na minha mão. Eu coloquei e organizei as minhas ideias de tudo que eu estou falando aqui, então por isso que eu estou... Aqui eu interrompo a aula, dou uma lida, a gente se comunica, como se a gente estivesse aqui um do lado do outro. Né? Eu não gosto daquele negócio mecânico e eu lendo na tela e aquele negócio, não. Eu coloco um roteiro e a gente vai batendo papo, conversando, tá? Mas antes de ter o vídeo, de ter a gravação propriamente dita, tem o texto. Então eu escrevi aqui a aula, né? Ele é um formato que transmite informação com mais profundidade. Então, veja, eu tenho um blog. O blog, a principal forma de eu transmitir um conhecimento ou transmitir uma informação que eu quero, a minha posição, é através de um texto bem escrito. Apesar de eu colocar ali uma foto, um vídeo, um acessório, alguma coisa, mas a base do blog ele é uma publicação em texto, né? Mas o texto também ele está presente em várias outras formas de se expressar. Então, se eu estou no YouTube, eu coloco o vídeo,
Mas para eu colocar aqui a descrição dessa aula, aqui na plataforma você vê que tem o descritivo, o nome da aula, tudo certinho, e existem algumas regras que a gente tem que colocar e respeitar essas regras. Regra da escrita, se eu estou num ambiente de escolar, né, de treinamento, eu não uso já aquela linguagem que eu falei na aula passada, que é de abreviações, emojis, né, eu tento evitar isso aí. Mas quando eu faço uma publicação no Instagram, eu tenho ali um descritivo, um texto, um copy que a gente chama, que ele vai agregar também aquela publicação, né? Para compor aquela publicação, ele tem um texto e esse texto deve ser bem escrito, tá? LinkedIn, plataforma, eu sempre falo no LinkedIn, pessoal, porque é uma plataforma que as pessoas, muitas subutilizam, mas ela é fundamental hoje para o mercado de trabalho você estar bem posicionado. Eu acho que um bom LinkedIn, ele feito, ele substitui aquele currículo ali, manual, que eu vou entregando ali nas lojas, que eu vou entregando para conseguir o meu emprego, meus estágios. Eu tendo um LinkedIn muito bem preenchido, né, produzido, eu consigo, com as portas abertas no mercado de trabalho. Então, o texto é fundamental para a produção ali do LinkedIn, tá? Enfim, o texto está presente em legendas de vídeo, né, de forma automática, em mensagens, em e-mails, então ele é bem dinâmico, né? Então, e ele é fundamental para tudo, tá? Então, texto. Outra dica, já falando aqui, e aí eu já vou me antecipar a uma situação que é a utilização de inteligência artificial, e para a gente não ter uma inversão de valores. Eu vou falar isso aqui algumas vezes, em algumas aulas eu posso repetir o que eu estou falando aqui, né? Alguma informação que eu acho que seja importante, mas a necessidade da gente utilizar as ferramentas que estão à disposição da gente, mas de forma inteligente. Como é assim? Eu nunca devo deixar a inteligência pensar por mim. O que é que eu quero dizer? Por mais que eu coloque a inteligência artificial para trabalhar para mim, eu tenho que colocar e construir a informação da forma que eu quero. Como assim, Alisson? Eu vou utilizar um exemplo rápido aqui. Eu preciso fazer um descritivo de um vídeo ou de uma legenda para uma publicação no Instagram. E essa publicação é de determinado produto. Eu não vou dizer para a inteligência artificial criar para mim um texto. Eu vou dizer assim, cria um texto falando sobre isso. Não. Eu vou criar um texto, falar sobre a minha experiência do produto, vou falar o aspecto visual, vou falar tudo que eu quero, e eu posso pedir para a inteligência artificial fazer uma leitura do que eu coloquei sobre a minha ideia central, e ele talvez me direcionar para uma visão mais objetiva ou mais focada no desenvolvimento desse produto, ou no marketing do produto. Eu quero que esse produto ela tenha um alcance indeterminado ou fale uma linguagem mais voltada para o público jovem. Entende? Eu não vou pedir para ele criar, eu vou colocar minha concepção, eu vou criar meu texto e vou colocar ali. E aí ele pode ser meu assistente. Não deixe as inteligências artificiais, não pare de criar, não pare de criar conteúdo. Por quê? Porque a gente tem uma tendência hoje em dia das coisas ficarem tudo de forma igual. Então, quando eu peço para a inteligência criar, ela vai criar mais do mesmo, né? A gente cria uma uniformização de todo o conteúdo que a gente tem digital. Então, não percam o lado criativo, por mais ferramentas que você esteja utilizando. E aí eu falo isso na questão do texto, propriamente dito. Então você coloca a sua ideia, escreve teu texto, mas mesmo que você peça uma correção, uma opinião ou uma adequação do teu texto para determinado formato, mas seja você que faz o texto, tá? Fica a dica aí para vocês. Outro formato de conteúdo, pessoal, a questão da imagem, né? Então a imagem, ela chama atenção mais rápido que um texto. Então, se eu tiver uma foto, se eu tiver um vídeo, ele vai chamar a atenção muito mais rápido, tá?
Então, eu utilizar dessa informação, saber que essa imagem aqui ela vai chamar mais atenção, eu começo a fazer as estratégias de publicação, né? Por que que no YouTube tem aquela thumbnail? A thumbnail é aquela miniaturazinha assim que me chama a atenção. Geralmente tem fotos chamativas, cores chamativas, tem um texto que a gente diz assim que é o clickbait, que o pessoal fala, que me dá vontade de clicar para saber aquela informação que está ali. Às vezes é até mentira, né? Ele cria uma situação que seja super interessante e às vezes nem é nada demais, né? Ou ele fala, o clickbait é falando mal sobre alguma coisa, mas quando você abre o vídeo, na verdade ele está falando bem, ele está mentindo ali para que você clique e gere a curiosidade para que você realmente acesse o vídeo. Mas por que chama a atenção? Por conta da imagem. Você viu aquela imagem, viu aquelas cores, aquela coisa, aquela thumbnail que chamou a atenção, aí você vai ver, em segundo plano você vai ver o texto, mas a imagem sempre chama a atenção primeiro, tá? Então a imagem é usada para transmitir emoção, estilo, identidade. Então, algumas plataformas aí que a gente utiliza muito imagem. Instagram, né? E é interessante a gente enxergar a evolução do Instagram, porque o Instagram, ele foi amadurecendo. Inicialmente o Instagram era para aquele compartilhamento de imagens em tempo real, mas hoje é uma das maiores plataformas de publicidade da internet, de vendas, né, de você expor seus produtos, mostrar novos talentos, música, né, a música, o TikTok também até, né, com a questão da publicação de vídeos, lançando novos artistas, então a gente vê uma mudança muito grande no mercado, né? Mas, falando em imagens, o Instagram hoje, eu acho que é a principal rede, o principal meio de divulgação de imagens. Antigamente as imagens também não eram tão bem produzidas, né? Não existia aquela necessidade de uma imagem produzida. Hoje você quer a perfeição quando você coloca no... Tirando o Snoop Dogg, que posta qualquer coisa de qualquer jeito, acho que é um dos únicos que utilizou o Instagram de forma raiz ainda, mas sempre que você vai no Instagram, você vê as fotos dos seus amigos, fotos de festa, fotos de viagem, fotos em locais, em todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, né? Por que isso? Porque aquela imagem, o que é que a pessoa quer transmitir com aquilo? Quer transmitir que está bem, quer transmitir, e nem sempre é verdade, né? Na real, nem sempre é verdade aquilo que a gente vê. Mas focado na informação, a imagem é um aliado forte aí para transmitir sentimento, desejos e enfim. Volto para aquele exemplo do emoji. O emoji é uma representação gráfica, uma imagenzinha. A comunicação é bem mais rápida do que o texto propriamente dito. Então, quando é que eu vou usar imagens? Vou usar imagem quando eu quero impactar de forma rápida, quando eu desejo mostrar algo visualmente bonito ou inspirador, né? Então, como eu falei, eu não vou postar a desgraceira, normalmente eu nem posto, mas eu posto quando eu quero mostrar algum momento feliz, alguma situação que eu esteja querendo compartilhar, né, que eu acho interessante compartilhar, seja com um grupo de amigos, ou querer me provar de alguma coisa, me posicionar no mercado de alguma coisa. Então eu tenho um Instagram que eu publico imagens, aí eu coloco ali a minha foto de terno, minha foto viajando, minha foto tomando um drink, fechando reuniões, né? Tem muito disso na internet. Então, o que é isso? Isso é uma validação de capacidade, é uma validação que eu tenho um carro bacana porque eu consegui construir isso tudo através de imagens. Eu quero transmitir. Então, muitas coisas que eu transmito através de foto, né? Às vezes eu nem estou pensando que eu quero dizer aquilo, mas eu publico, né, de forma inconsciente, vou colocando ali aquelas imagens e quer dizer muita coisa, né? Dá pra gente fazer uma análise muito, muito profunda se a gente quiser relacionar com isso aí, tá? E a imagem é interessante também quando ela foi importante para comunicar. Como eu falei, comunicação de estética, comunicação de marca, comunicação de emoção. Isso falando em relação a empresas, né? Eu posso comunicar, mostrar um produto, desenvolver serviços, enfim. Então, outra dica aqui, ó, falando de imagem, tá? E aproveitando aí
Já uma dica para vídeo também, sempre que for gravar vídeo, foto, tirar foto, preste atenção, boa iluminação, qualidade, posicionamento, enquadramento, beleza? E vamos falar aqui, temos mais dois, né, formatos que eu vou falar, que é o vídeo e o áudio. O vídeo é o formato que mais engaja. Aí você me pergunta assim, mas por que é o que mais engaja? Primeiro, comunicação direta. Eu tenho ao mesmo tempo a imagem e eu tenho ao mesmo tempo o áudio. Então, quanto mais informação eu mando para você, né? Aqui eu estou mandando várias imagens, vários estímulos para você. Então, tende a aprender e reter mais a atenção do que, na verdade, um vídeo comum, uma foto ou texto, que é o que menos engaja, na verdade, né? E é o tipo de conteúdo que mais é consumido hoje na internet. Então, no outro curso, nas outras unidades, nos outros módulos, a gente tem a questão da preparação dos vídeos, como eu utilizo equipamentos, como eu gravo podcast, como eu gravo posicionamento de câmera, utilização de luz, enfim. Aqui a gente vai falar também, mas por ser o tipo de conteúdo que mais é compartilhado na internet, é o que a gente mais tem mercado também. Então, veja, eu tenho que estar preparado. Hoje, por mais que eu não queira, eu tenho que estar presente na internet. Aí você me pergunta assim, mas Alisson, como assim? As redes sociais, tem um pessoal que fala assim, a rede social está adoecendo todo mundo, rede social, eu quero ter eu quero ser low profile, né? Eu quero não ter tanto. Mas se faz necessário estar presente na internet. Mesmo que seja com pouca atuação. Mas eu não tenho como hoje, por exemplo, ter uma empresa, um determinado produto e fugir da realidade de estar na internet. Zero. Não tem. Né? Se eu quero vender, se eu quero conseguir um emprego, se eu quero alguma coisa, como eu falei do LinkedIn, eu tenho que estar na internet. De alguma forma, eu tenho que fazer parte. Né? Não estou dizendo que é impossível você estar à parte da internet e conseguir as coisas. Você consegue, mas é muito mais difícil. Né? Eu encurto o caminho quando eu estou presente na internet. E quando eu tenho um conhecimento de produção audiovisual, de luz, de produzir conteúdo de qualidade, aí eu estou também um passo à frente das pessoas que estão também na internet. Um vídeo com qualidade de áudio, um vídeo com qualidade de imagem, ele transmite muito. A retenção é muito maior. Né? A atenção da pessoa que está assistindo é muito maior quando eu tenho um vídeo com qualidade. Tá? E por que ele é o formato que mais engaja? Coloquei aqui, ó. Ele mistura som, imagem, expressão, emoção. Então, quando a gente fala alguma coisa emocionante, se eu choro num vídeo, por exemplo, eu transmito aquela emoção e a minha audiência ela se conecta comigo, né? Então, o vídeo ele tem esse poder de transmitir esse sentimento de forma mais realista, tá? Então o vídeo ele é utilizado aqui, ó, TikTok, YouTube, Instagram, através de Reels, Shorts do YouTube, transmissão ao vivo, cursos online, né? Hoje a gente tem a possibilidade de aprender muita coisa no EAD, então massa, vídeo aí disponível para vocês, para a gente transmitir conhecimento, né? Então, pessoal, coloquei aqui, ó, use vídeo. Quando é que eu vou usar vídeo, tá? Primeiro, quando eu quero mostrar algo em ação. Então, vou mostrar um tutorial, como fazer uma configuração no computador X, beleza? Vídeo, bronca. Quero fazer uma demonstração de um determinado produto, vídeo. Quero falar e ter uma opinião, um debate sobre alguma coisa, quero demonstrar que eu aprendi a tocar um determinado instrumento musical, vídeo, beleza. Quando eu quero contar uma história com mais emoção, temos um vídeo para isso aí também. E quando eu quero conversar com o público de forma próxima e autêntica, porque no vídeo é muito mais difícil, a não ser que eu seja um ator profissional, sou um ator e aí eu estou treinado para isso, mas normalmente o vídeo ele é mais difícil de você mentir, né? Então quando eu tenho ali uma interação que eu estou transmitindo esse meu conhecimento através de vídeo, eu não tenho como enganar. Eu estou aqui e estou
estou falando, estou transmitindo conhecimento para vocês aqui. Então, quando eu quero conversar com o público de uma forma mais honesta, mas videozão também, né, para gente. Então vamos lá. Uma colocação aqui, né, que o vídeo curto ele funciona, como eu falei, melhor para redes rápidas, que é o quê? TikTok, Instagram através dos Reels, tá? Então, se eu tenho vídeos curtos, TikTok e Instagram. Quando eu coloco para conteúdos mais longos que eu preciso desenvolver, que eu preciso falar um pouco mais, aí eu corro ali para o YouTube ou para plataformas próprias de curso, que é o nosso caso aqui. Beleza? Vamos seguir? Por último, vamos falar aqui sobre o áudio. Eu posso até ter um vídeo sem áudio, né? E tem um áudio sem vídeo. Mas vamos entrar num acordo aqui que se eu tiver um vídeo com áudio e um áudio de qualidade é muito melhor, né? Se eu tivesse aqui mostrando um determinado produto e só com a legenda para eu ter que ler, ia ser muito mais chato, né? E quando eu tenho, por exemplo, um vídeo com áudio ruim, chiado, com muita interferência externa, com barulho, buzina, vento, vamos entrar aqui num acordo que também é ruim, né? Então, o áudio, ele quer dizer muito, o áudio é extremamente importante. E o áudio permite também, pessoal, a comunicação mesmo sem olhar a tela. Aí isso é que é legal também. Então, veja, essa aula toda que a gente tá falando aqui, que a gente está discorrendo, falando sobre os assuntos, se eu tivesse, por exemplo, no ônibus aqui, com um fonezinho de ouvido e a tela desligada, eu estaria escutando da mesma forma. A gente estaria compartilhando. Teria menos estímulo visual, provavelmente a sua retenção do conteúdo do que eu estou falando aqui ia ser menor, porém, eu estaria também transmitindo. Poderia estar ouvindo no som do carro, bacana também, poderia. Tá? Então, ele é o formato ideal para informar, entreter e inspirar, enquanto as pessoas fazem outras coisas. Então, lembra quando a gente tem o rádio? O rádio era o principal. Antes que existia a televisão, existia o rádio. Então, era radionovela, era rádio-jornal, então tudo isso era através do rádio. Então eu consigo fazer outras atividades e estar ouvindo também. Isso serve para que a gente possa fazer multitarefas. Então eu estou aqui, vou dar uma corrida na praia, eu gosto de fazer isso. Eu vou dar uma caminhadazinha, coloco aqui um podcast para ouvir sobre determinado assunto que eu tenho curiosidade. Vou ali, coloco podcast, vou ouvindo, e ali eu vou unindo o útil ao agradável, né? Vou fazendo atividadezinha física e vou aprendendo, né? Gerando conhecimento ali, tá? Então ele é o formato ideal para utilizar enquanto você faz outras atividades. O áudio ele é muito utilizado em podcast, então vai lá no Spotify. Originalmente o podcast nada mais era do que um programa de rádio, tá? Criado por outras pessoas que não fossem radialistas, digamos assim, que a gente trazia discussões, a gente trazia informações em geral sobre determinados assuntos. Então a gente tinha podcast falando sobre esportes, temos podcast falando sobre cultura, sobre novas músicas, sobre música eletrônica, enfim. E aí, com o tempo, surgiu lá nos Estados Unidos o formato do podcast com vídeo também. Então passou a ser um novo formato de você transmitir o podcast. Mas originalmente o podcast era por áudio, tá? Então, quando é que eu vou utilizar esse áudio? Quando é que eu vou utilizar apenas o formato de áudio? Quando eu quero contar história ou opiniões de forma leve. Então, como eu falei, eu tenho várias plataformas que eu posso estar compartilhando essa minha opinião através de áudio, né? Como é o Spotify, né? Como o YouTube Music. No YouTube Music eu também posso estar compartilhando esses podcasts, tá? E eu tenho também a opção de usar o áudio quando eu quero criar uma proximidade. Então, a voz, ela caracteriza muito um personagem, uma pessoa, a audiência. Então,
eu jamais vou continuar assistindo um determinado curso ou conteúdo, alguma coisa, que aquela voz, aquele áudio ali me irrita. Né? Peço desculpa aí se eu estou irritando alguém com a minha voz, o meu timbre aí, mas fica muito mais difícil, muito mais complicado eu continuar assistindo ou até assimilar o conhecimento, né, quando eu não tenho essa afinidade com a voz. Então, a voz ela conecta, né? A gente utiliza o formato de voz quando a gente quer criar realmente essa conexão mais próxima com a audiência, tá bom? Então, para encerrar aqui, como é que eu vou escolher o formato certo? Eu vou mandar texto, vai ser foto, vai ser vídeo, vai ser áudio, como é que eu faço para escolher? Eu coloquei aqui, ó, são 3 perguntinhas que a gente tem que responder para escolher o formato que eu vou utilizar. Primeiro, o que é que eu quero comunicar? Né? Qual que é a informação que eu quero transmitir? O que é que eu quero falar? Né? 2, para quem é a mensagem? Qual é a minha audiência? Qual é o meu público-alvo? E 3, qual plataforma ela vai ser postada? Então, eu tendo essas informações, eu consigo escolher e selecionar o formato que eu vou passar essa informação. Vamos lá, por exemplo, eu quero fazer um tutorial. Qual é a plataforma que eu vou utilizar? Vamos lá. Vídeo curto no Instagram ou um Reels. Tutorial rápido de como configurar o celular. Vejo a minha audiência, as pessoas que estão passando o mesmo problema que eu, então provavelmente vou selecionar ali meu público-alvo, compartilhar rapidamente isso aqui no Instagram. Então eu quero colocar um pensamento inspirador. Quero colocar, hoje eu acordei apaixonado. Vou lá, pesquisar um conteúdo na internet, colocar uma frase que eu escrevi. Qual que é o formato, o melhor formato? Plataforma e formato de imagem. Eita, já falei aqui, ó, já entreguei. Que é um texto com imagem no Instagram. Vou ali, preparo minha imagenzinha, boto um texto bacana, né? Pensamento inspirador. Aí vamos lá, eu coloquei aqui uma explicação detalhada. Vemos, lá no começo eu coloquei um tutorial, rapidão, eu ensinei rapidamente aqui como é que usa. Vou lá para uma explicação detalhada, né? Todos os menus e configurações dessa câmera que eu estou gravando aqui o vídeo para vocês. Onde é que eu vou colocar? E o formato que eu vou colocar? Vai ser um vídeo que eu vou colocar no YouTube, mais completo, né? O review completo do equipamento, manual. E vamos ver aqui, eu vou fazer um bate-papo leve. Né? Eu quero fazer um bate-papo, uma conversa rápida com um entrevistado aqui, quero, sei lá, conversar, juntar um grupo de amigos e vamos discutir aqui sobre futebol. Vamos assistir aqui, vamos ver o nosso time aqui na Libertadores da América. Então vamos discutir, um papo leve, descontraído. O que é que eu vou fazer? Um podcast, seja ele de vídeo e áudio, ou apenas um podcast de áudio para colocar no Spotify. Podcast de vídeo pode ser no Spotify também, como também no YouTube. Então aí a gente entende mais ou menos que a produção de conteúdo, o formato que eu vou utilizar e a plataforma que eu vou utilizar é respondendo aquelas 3 perguntinhas, que é o que eu quero comunicar, para quem é a mensagem e em qual plataforma eu gostaria de postar, né? E, pessoal, para finalizar, realmente nenhum conteúdo, nenhum formato é melhor do que o outro. O segredo é você saber juntar e utilizar o melhor formato na hora que necessário. Beleza? A aula a gente fica por aqui. Vamos lá, deem seguimento no curso, façam as anotações, tirem as dúvidas. Vamos para a próxima aula.